ao nosso estudo. Nós vamos, com o passar dos estudos, aprender um pouco sobre a história da evangelização, né? E essa parte é bem bacana. Hoje, porém, nós ainda temos que entender um pouquinho lá próximo aos dias da Reforma, para que a gente entenda como é que a coisa ela se propagou a partir dali. A gente pode observar, então, que a igreja cristã, ela começa historicamente lá com o apóstolo Paulo, na cidade de Antioquia, quando os discípulos são chamados a primeira vez de cristãos. Está lá em Atos capítulo 17. Ali, então, tem a igreja apostólica, né, a igreja dos apóstolos, igreja primitiva. E essa igreja, então, ela vive no tempo e dentro do tempo do Império Romano. Até que, então, ela era chamada de igreja universal, ou então igreja católica, que quer dizer igreja universal, uma única igreja cristã. É por isso que o credo católico conserva ainda a expressão creio na Santa Igreja Católica. Esta palavra católica significa uma única igreja cristã, uma única fé salvadora em Cristo Jesus. Não deve ser confundido com instituição, tá? Quando a gente diz, não estaria nada errado a gente dizer creio na Santa Igreja Católica, desde que a gente tivesse esta reta compreensão de que a palavra católica quer dizer que existe uma única fé cristã que salva, que é a fé em Cristo Jesus. Então, com o passar do tempo, em 390 depois de Cristo, a igreja cristã, ela ganha um adjetivo. Esse adjetivo se torna Igreja Católica Apostólica Romana. Por que romana? Porque agora ela se torna a igreja oficial do Império Romano. Então ela vai passar a se chamar Igreja Católica Apostólica Romana a partir do ano 389, 391, mais propriamente dito, depois de Cristo. Então, e ela vai se tornar, então, esta igreja, a partir de então, a gente começa um período chamado Idade Média. E a Idade Média, então, que foi até 1493, esta igreja católica romana, ela é uma coisa só junto com o Império Romano. Isso foi uma coisa inicialmente boa, porque trouxe o fim das perseguições para a igreja, mas com o passar do tempo houve a corrupção da igreja, que passou então a também se misturar com decisões políticas, e papado e reis eram uma coisa só, né? Tinha influência um no outro. Isso trouxe muita deturpação para dentro da igreja. E uma delas, a que mais incomodou, a venda das indulgências, que era, então, a venda do perdão dos pecados. Esta venda das indulgências, ela incomodou muitos reformadores. Lutero não é o único reformador. Antes dele vieram os pré-reformadores. Pessoas que já percebiam esses abusos, esses erros, e tentaram reformar a igreja, mas não tiveram o mesmo êxito que Lutero, no sentido de terem sido perseguidos e mortos, né? E Lutero, então, ele no dia 31 de outubro de 1517, fixa as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, e essas teses, elas, que na verdade eram frases que ele afirmava, acusando os erros da igreja, atacando a infalibilidade papal, atacando o abuso das indulgências e atacando, assim, muitos erros que a igreja estava fazendo vista grossa na época, né? Mais uma vez, vamos lembrar, Lutero não tinha como intenção dividir a igreja. Lutero tinha como intenção fazer uma reforma teológica na igreja, uma reforma religiosa, banir aquilo que estava errado. Mas aí é importante compreender esta fusão, igreja e Estado. Estava bastante corrompido, não havia esse interesse, porque o próprio clero estava corrompido, porque muitas pessoas nem eram comprometidas com a palavra de Deus, eram muito mais comprometidas com o status social, ou comprometidas com o poder, e por isso, então, a igreja estava manchada. Então, Lutero não teve apoio da igreja. Ele passou, a partir de então, a ser perseguido pela igreja. Essas 95 teses de Lutero, com o apoio da imprensa de Gutenberg, se espalharam como pólvora pela Europa.
E logo aquilo começou a ser discutido em todos os rincões. E então, em 1521, Lutero ele recebe uma carta do Papa chamada Bula Papal. A bula era um documento do pontífice, né, que é a autoridade maior da Igreja Católica, e nessa bula continha uma carta de excomunhão de Lutero. E estar excomungado da Igreja no contexto medieval significava estar excomungado da vida eterna, da salvação eterna. Porque existia uma interpretação de que aquele que estivesse fora da Igreja Católica Apostólica Romana seria condenado. Aliás, esta posição, ela ainda é verdadeira na Igreja Católica. Tá? Os documentos oficiais dizem isto. Fora da Igreja Católica Romana não há salvação. Esse é um documento oficial. Quando o Papa ainda João Paulo II visitou o Brasil, e depois, aliás, o Ratzinger visitou o Brasil, e ele disse esta frase, ela foi estampada nos jornais. Mas o fato é que as pessoas muitas vezes não se atentam para o sentido das coisas, né? Mas o sentido era este: fora da Santa Igreja não há salvação. Ali tem que se ler: fora da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Isto vem lá do Concílio de Trento de 1215 ou 1315. E ainda é a posição oficial. Tanto que, então, quando se fala em ecumenismo, o Concílio Vaticano II de 1964 estabelece como objetivo principal do ecumenismo trazer de volta para a Igreja Católica os irmãos separados. É assim que a Igreja Católica adotou a terminologia para falar dos cristãos de outras igrejas. Irmãos separados. Então Lutero recebe esta bula excomungando ele. E Lutero não dá importância para esse documento. Em 1521, então veja, já tinha se passado aí quase 5 anos depois da Reforma. Depois do 1517, né? Lutero então queima essa bula em praça pública. E esse gesto de Lutero é uma afronta contra o Papa. E nesse mesmo ano, então, de 1521, ele foi convocado para comparecer na cidade de Worms, numa dieta. Uma dieta significava uma reunião, um concílio, perante as autoridades da igreja e perante a autoridade civil, que era o imperador Carlos V, imperador do Sacro Império Romano Germânico, que reunia todos os estados da Europa na época, né, que ainda não era dividido assim como a gente conhece hoje o território. Então Lutero ele foi colocado perante um tribunal, foi acusado e foi colocado os escritos dele na frente e ele foi convidado a se retratar. E a sentença era: ou você se retrata ou você será punido. E a punição significava a morte. Então Lutero responde que ele preferia ficar cativo à palavra de Deus. E ele então se nega a negar, não, me faltou a palavra aqui. Lutero, ele não renega os seus ensinamentos, né? Ele diz: eu não posso, eu preciso continuar cativo à palavra de Deus. Então, a partir daquele momento, ele se torna caça. Qualquer um podia caçar Lutero e teria recompensa por isso. E é aí, então, que ele é sequestrado, entre aspas, né? É forjado um sequestro, e o príncipe Frederico Sábio, que era dono da Universidade de Wittenberg, sequestra Lutero, um falso sequestro, obviamente, para proteger a vida de Lutero, e Lutero é escondido por 1 ano num castelo chamado Castelo de Marburgo. Lá nesse castelo, Lutero fez um trabalho importantíssimo. Ele traduziu a Bíblia para o vernáculo. Vernáculo quer dizer a língua que o povo fala. A língua falada, então, no seu território era o alemão. E ele, então, traduz para que as pessoas pudessem ler a Bíblia. Porque até então era fácil também de ser enganado, porque só o clero sabia ler a Bíblia. E em latim o povo não entendia absolutamente nada. E durante esse tempo, então, agora, olha, atenção, a partir de agora, até aqui foi uma recapitulação da semana passada. A partir de agora, um passinho a mais. Nesse 1 ano que Lutero estava lá, escondido, então muitos imaginavam que Lutero
teria sido morto, outros imaginavam que Lutero nunca mais iria aparecer, cada um tinha a sua imaginação. Afinal, Lutero fugiu de cena. Na realidade, ele não fugiu. Ele tinha um disfarce. Ele se vestia de soldado, de vez em quando, né? Ele se chamou Soldado Jorge, então ele tinha uma fantasia, uma roupa de soldado, e ele de vez em quando voltava para o meio do povo para ver como é que as ideias da reforma estavam se comportando no contexto. E ele era o Cavaleiro Jorge, e ele então ficou lá escondido, sem se revelar, por mais ou menos um ano. E durante esse tempo de um ano, um homem chamado Karlstadt, né, Andreas Karlstadt, não sei pronunciar muito bem essa palavra porque não falo alemão, ele tomou as rédeas da reforma. Ele era também um professor universitário e ele resolveu que ele ia substituir Lutero na continuação das reformas. Só que esse Karlstadt era um homem muito radical. Ele queria abolir absolutamente tudo aquilo que pudesse simbolizar alguma coisa da religião católica. Porque aí vem também junto os iconoclastas. Iconoclastas foram pessoas que eram contra todas as imagens e saíram fazendo uma depredação nas igrejas, quebrando imagens, demolindo altares. E ele, então, chefiou uma continuação na cabeça dele da reforma. Ele aboliu a missa, né? Não tinha mais missa, por isso que depois os templos as religiões mais reformadas, elas, basicamente um culto, se você vai hoje num culto batista, por exemplo, você mais vai ouvir palestra do que um culto litúrgico, né? Porque vem dessas reformas radicais que aconteceram nos anos subsequentes. Nesse período, então, é introduzida a comunhão da ceia sobre as duas espécies, porque até então a Igreja Católica, a partir do Concílio de Trento, em 1315, ou 1325, nunca sei dizer o ano com precisão, ela havia estabelecido que a Santa Ceia seria só sobre uma espécie, que é a hóstia, o pão. A maior parte da Igreja Católica até hoje preserva a ceia, a Eucaristia, né, como eles chamam, apenas sobre uma espécie. Então, esse Karlstadt, ele introduz a comunhão sobre as duas espécies, que é o pão e o vinho. Também houve uma revolta das freiras e dos monges que saíram dos conventos e casaram entre eles, né, afrontando também a lei do celibato, que também havia sido colocado num dos concílios da Igreja. Eles decretam, então, que também não creem nos concílios como infalíveis, isso é, a Igreja Católica dizia que os concílios não podem errar, as decisões de concílio são infalíveis. E esta reforma radical vem para dizer, não, nós não cremos nisso. Tanto o Papa como os concílios são falíveis, isto é, podem errar. E aí, nesse tempo, aparece também um grupo de homens que se autodenominavam profetas. E esse grupo aparece proclamando que eles estavam de posse de uma mística do Espírito. O que é isso? A palavra mística quer dizer uma experiência direta com o Espírito Santo. E aí eles falavam, então, em sonhos, em visões. Isso são elementos que a gente encontra hoje nos cultos nos cultos pentecostais, principalmente, né? Mas, então, esses radicais também aparecem com essa. Nós estamos cheios de um espírito, de uma experiência pessoal, mística com o Espírito, e por isso nós estamos recebendo sonhos e revelações, né? Então, acreditavam nas tais revelações diretas. O pentecostalismo tem muito isso, né? Eu recebi uma revelação de Deus. Isso não tem autoridade bíblica. As pessoas podem dizer isso e podem afirmar isso, mas seria uma incoerência dizer que estão afirmando isso baseados na Escritura Sagrada. A Escritura Sagrada não dá direito de afirmarmos que existe a revelação direta na igreja nos nossos dias atuais. Com isso, eu não estou querendo dizer que se Deus quisesse, ele não faria. Mas estou dizendo que ele não disse que faria isso. A Bíblia não ensina isso. E quando Lutero, então, ele percebe toda essa radicalização, nas visitas que ele fazia como cavaleiro,
ele resolve sair do seu esconderijo, mais ou menos um ano depois, porque ele viu que estava tomando abusos, né? E Lutero, então, começa a pregar novamente uma série de sermões, onde ele enfatiza basicamente os temas da caridade, do tratar bem ao outro, porque estava havendo uma guerra, né? Esse período, então, a partir de 1520, quando Lutero, 521, Lutero queima a bula papal, ali começa agora uma guerra que vai durar quase 100 anos, entre católicos e protestantes, né? E o radicalismo, então, ele cresce cada vez mais. E aí, nesse tempo, surge um sacerdote que veio da região da Saxônia, no norte da Alemanha, e esse sacerdote se chamava Thomas Müntzer. Ele era um sacerdote extremamente radical. Bom, esse homem, ele misturava algumas coisas do cristianismo com algumas coisas da mística medieval. Essa mística eram experiências com divindades, experiências com energias, experiências com outros deuses e assim por diante. Então ele era um misto, né? Era um misturadão, um x-tudo. Ele misturava, então, coisas do cristianismo com as místicas medievais. Ele rejeitava a autoridade das escrituras. O que isso significa? Para ele, a Bíblia até poderia ser considerada, mas, em primeiro lugar, vinham as revelações diretas que o Espírito ou que alguma experiência mística, alguma visão trazia para ele. E ele pregava que a igreja, ela era composta apenas daqueles que haviam passado por uma experiência mística com o Espírito Santo. Estão notando? Aí vem hoje, vamos fazer uma ponte hoje com o neopentecostalismo, né? O neopentecostalismo apregou isso, preciso ter uma experiência com Deus, preciso ter alguma coisa, alguma visão, preciso sentir alguma emoção diferente, preciso ter alguma coisa que mexe dentro de mim, mas isso não é novo, não. Isso já estava lá nos 1520, com esse homem chamado Thomas Müntzer. E ele, então, ele proclamou que os crentes, eles tinham uma obrigação, e essa obrigação era tomar uma espada e matar aqueles que fossem descrentes. Olha que abuso. E isso vai dar origem a uma coisa chamada Revolta dos Camponeses. E essa Revolta dos Camponeses, os historiadores mal informados costumam acusar Lutero de ser o incitador da Revolta dos Camponeses. Na realidade, foi Thomas Müntzer que instigou o povo a ir e lutar contra aqueles que eram descrentes. O que esse Müntzer acusava Lutero? Ele acusava Lutero de vender a palavra de Deus em favor das classes dominantes. E por isso ele chamou Lutero de doutor mentiroso. Por que ele fez isso? Bom, ele fez isso porque, aliás, isso então instigou os camponeses a irem à luta. E os camponeses então saíram, quebrando tudo, saqueando igrejas, castelos, mosteiros, iam tacando fogo, incendiando, com foices, com enxadas, matavam pessoas que fossem de outro credo. Isso foi uma grande barbaridade. E aí Lutero, quando ele percebe isto, ele vai até as autoridades da época. E ele reclama com as autoridades, dizendo que a autoridade precisa colocar ordem e não pode tolerar uma coisa dessa. E Lutero, então, diz às autoridades que, se necessário fossem para instalar a paz, deveriam pegar em armas e também atacar esses camponeses revoltados. E aí os camponeses se sentem traídos por Lutero. Porque até então, a reforma luterana, ela usava a figura do camponês com uma enxada como sinônimo de cristão fiel a Deus. Ou seja, alguém... Por que usava o trabalhador com a enxada como sinônimo de cristão? Porque de um lado estava o império e a igreja altamente corruptos,
que exploravam os pobres, que muitas vezes não tinham nem o que comer, enquanto o clero e o império viviam na fartura. Por outro lado, estavam os camponeses, humildes e honestos que trabalhavam. Então, por esta honestidade, viraram um símbolo do cristianismo ali no tempo da Reforma. E aí, então, eles achavam que, quando Lutero, então, pede para que as autoridades ataquem esses rebeldes, eles se sentem traídos. E aí, então, eles saem revoltados, e isso vai dar origem a várias guerras que vão ser travadas em nome da religião entre católicos e protestantes durante quase 100 anos, até que se atinge um tempo de paz. Bem, passado esse tempo de tolerância dos anos 1500, a Guerra dos Camponeses começou em 1522 e ela terminou em 1525, quando então o Império conseguiu conter os camponeses. E aí então começou um tempo de uma espécie de tolerância. Houve um acordo. A região da Europa, ela era dividida por estados independentes. É como se cada região fosse um país, com seu governo que fazia o que queria. Chamados isso de estados, né? Estados independentes. Esses estados, cada um tinha um príncipe. E esses príncipes, eles estavam governados, respondiam ao imperador. Então, cada príncipe, de acordo com aquilo que eles chegaram a combinar, poderia escolher a religião do seu território. Então, se o príncipe era católico, todos os seus governados teriam que professar a religião católica. Se o príncipe fosse luterano, então todos precisavam professar a religião luterana. Isso foi assim até 1529. Em 1529, houve um impasse, porque os católicos estavam fazendo uma reivindicação. Eles queriam que no território católico, né, no território luterano, perdão, houvesse o direito de praticar as duas religiões. Mas no Império Católico não poderia se praticar a religião luterana. Então vocês podem imaginar, né? Começou de novo uma nova briga, uma nova revolta. Os evangélicos, obviamente, eles foram chamados de protestantes, porque eles reclamaram. Não, como é que pode? Lá vai poder ter as duas e no nosso, no católico só pode ter católico, mas na nossa pode ter católicos e luteranos. Então começou uma briga. E essa briga, então, os evangélicos passaram a ser chamados de protestantes. Então nós que somos chamados de protestantes hoje, né, todo mundo que não era católico na época passou a ser designado protestante, é de um adjetivo de xingamento, né? Protestaram, quer dizer, reclamaram. E aí, então, isso foi conciliado em 1529, e aí, então, à medida que as ideias protestantes eram divulgadas, outros teólogos, então, começaram a aderir às ideias reformadas. E isso foi passando, e em outros lugares do mundo também foi acontecendo a mesma coisa. A reforma evangélica, ou protestante, ou então luterana, ela foi avançando e tomando territórios. Nós vamos ver na semana que vem duas figuras importantes que surgem nessa época. Uma que se chamou Calvino e outra que se chamou Zwinglio. Foram também reformadores que trouxeram algumas mudanças para aquela época. Então, Lutero, em 1529, ele escreve o livro Catecismo Menor. O Catecismo Menor era para dar um pouco de instrução, principalmente para as famílias. Era um livrinho, até hoje, né, nós conhecemos ele, basicamente formulado em forma de perguntas e respostas, para que os pais pudessem ensinar em casa a verdadeira doutrina bíblica da palavra. Lutero, ele faz algumas abolições. A Igreja Católica tem, e tinha naquela época, ainda tem, um total de 7 sacramentos. Lutero, ele vai abolir esses sacramentos, e Lutero vai deixar
menos do que 7. Gostaria de saber quem é que sabe quantos sacramentos inicialmente Lutero deixou. Dos 7, quantos permaneceram? 2. 2? Alguém dá mais? Não. 3. Eu acho que no Ou três. início eram mais, né, pastor? Acho que tinha unção, ele manteve, né? Depois ele tirou, né? Quem falou 3? Eu falei 3. 3? Eu também. Ótimo. Martinho Lutero deixou 3 sacramentos. O batismo, a Santa Ceia... E a unção dos mortos. Uh-uh. Eu acho que é a unção dos mortos, né? A confissão. A penitência. É. Confissão de pecados e a penitência. Martinho Lutero deixou esses 3 sacramentos inicialmente. Depois foi tirado a penitência. Hoje, na Igreja Luterana, existem apenas 2 sacramentos, que é batismo e Santa Ceia. Notem, vamos fazer uma recordação aqui. O que é um sacramento? Sacramento é um ato sagrado, ordenado e instituído por Deus. Ele mistura, ou ele junta, palavra, elementos visíveis. E agora vem o terceiro e decisivo aspecto para uma coisa ser sacramento. Ele precisa ser meio da graça, isto é, precisa criar a fé e preservar a fé no coração de alguém. Então, nesse sentido, vamos pegar o casamento, por exemplo, que é mais fácil de ilustrar. O casamento é um ato santo porque é uma instituição divina. Ele tem palavra, tem elementos visíveis, mas ele não tem a terceira condição. Ele não cria fé no coração de ninguém. E também não preserva. Então, um sacramento, Santo Agostinho dizia a fórmula, né? A palavra mais o elemento e você terá o sacramento. Então, não basta ser apenas uma instituição divina. Precisa ter o poder de criar a fé. Isto é um sacramento. Neste sentido, aquilo que cria e preserva a fé em nossos corações é o batismo e a Santa Ceia, e a palavra, que não é sacramento, mas é meio da graça, né? Porque ela é apenas palavra, ela não tem meios visíveis. Então, Martinho Lutero escreve em 1529 o Catecismo Menor, e também o Catecismo Maior. O menor destinado para as famílias, o maior destinado para aqueles que ensinavam a palavra de Deus. E aí, então, durante esse tempo, os reformados, ou chamados protestantes, continuam trabalhando para serem reconhecidos como igreja. Porque até então eles eram tolerados, mas não eram reconhecidos como igreja. Então, em 1530, foi escrito um documento, ficou pronto, e foi apresentado para o imperador Carlos V. Esse documento se chama Confissão de Augsburgo. Ele tem lá dentro do livro Fórmula de Concórdia. Você pode procurar na internet também, Confissão de Augsburgo. A Confissão de Augsburgo é o primeiro documento de profissão de fé luterana. Porque é um documento que diz ele tinha como objetivo dizer para o imperador o que é que então os luteranos criam, o que é que eles creem. Esse documento foi escrito por um amigo de Lutero, chamado Philippe Melanchthon. Esse Philippe Melanchthon era um grande linguista, ele era muito versado, né? Ele foi o braço direito de Lutero, porque ele entendia muito de traduções, de escrita e assim por diante. Então, esse documento foi apresentado em 1530, mas notem, apenas lá em 1540 e alguma coisa, é que a Igreja Luterana, então, ela é reconhecida como uma igreja a partir de então. E aí ela vai se chamar, então, de Igreja Luterana. Bom, na semana que vem, nós vamos ver algumas diferenças teológicas do ensinamento, então, católico para o ensinamento protestante ou, então, reformado. Então, gravem bem essas datas. 1530 é a data da Confissão de Augsburgo, que é o primeiro documento de profissão de fé luterana. E esse documento é um documento importante, até hoje, dentro da Igreja Luterana. E aí é importante observar que, no decorrer de 1517 até quase 1600, o povo vai ficar brigando.
é uma guerra que se instala aqui, outra guerra que se instala ali, por quê? Essa guerra se dava basicamente entre protestantes e católicos, porque não se achava a paz, não é? Então, em nome de Deus, muitas brigas já foram feitas. Bom, eu espero que com isso, assim, indo devagarinho, vocês consigam compreender um pouquinho da história da igreja, né? Da onde que a gente está vindo, para que a gente possa compreender agora, mais praticamente, a história das missões, das incursões missionárias que foram feitas. Alguma pergunta? Eu queria dar uma colaborada, pastor, se puder, posso? Claro, com certeza. Toda colaboração é bem-vinda. Obrigado. Pastor, no início do estudo de hoje, o senhor mencionou que o Lutero, enquanto, digamos assim, entre aspas, preso lá no castelo de Wartburg, ele se fantasiou de Jorge. Se a gente olhar aquele slide que a gente observou no estudo da semana passada, ali a gente viu o quarto de Lutero dentro do castelo de Wartburg, com exatamente a mesma escrivaninha onde ele trabalhou, onde ele fez a tradução da Bíblia, e também a cadeira que ele usou para fazer isso. Era exatamente naquele quarto ali. E se a gente prestar atenção, naquela foto aparece uma foto de uma pessoa pendurada na parede, de uma pessoa. É uma pessoa barbuda, uma barba bem comprida, assim, que, na verdade, é a foto dele mesmo, de Lutero, como Jorge. Tá? Então, o que ele fez? Segundo as fontes que eu consegui descobrir, ele estava, digamos assim, ele ficou muito tempo dentro daquele castelo lá e dentro do mesmo quarto, porque ele, na verdade, estava sendo protegido. Então, ele chegou a um estado mais ou menos de depressão, digamos assim, né? Porque ele estava preso entre quatro paredes ali, e aí ele sentiu um certo momento que ele precisava sair um pouco. Ele era jovem também, né? E com aquele disfarce que ele tinha, barba bem comprida, outras roupas e coisa e tal, ninguém reconheceu ele, e ele adotou também o nome em alemão é Georg, né? Eu não sei agora dizer se esse era o pré-nome dele ou se era o sobrenome, mas era Georg. E ele até saía aos domingos à tarde jogar bola com alguns amigos fora daquele castelo lá e tal, coisa, sem que ninguém reconhecesse que ele era o Lutero, que se reconhecesse, ele fatalmente ia ser morto, de certo, né? Era essa a minha contribuição. Muito obrigado. O Felipe colocou um link ali que vai na foto dele, na pintura, né? Eu estou mais para dizer que Lutero, quando saía, em vez de jogar bola, ele ia beber cerveja, né? Porque ele era cervejeiro. Ele tinha até uma fabriqueta de cerveja, então, mas era um choppzinho, né? Coisa boa. Bom, mais alguém teria alguma colocação, alguma pergunta? Semana que vem nós vamos manusear um pouco da Bíblia, porque nós vamos ver um pouco da diferença entre a teologia histórica e a teologia reformada. Se vocês não entendem o termo quando eu falo, então, bem simplesinho, para não ficar dúvida. Quando eu falo teologia romana, a gente está falando de teologia católica. Teologia histórica, estamos falando da igreja luterana. Teologia reformada, estamos falando da igreja presbiteriana, da igreja batista e dessas que vêm por aí. Teologia pentecostal, as igrejas do barulho, um pouco mais comedidas, como a Igreja Assembleia de Deus, Deus e Amor, e igrejas neopentecostais, então, são essas mais universal e assim por diante. Então, é importante que a gente tenha essa... Nós somos uma igreja histórica, tá? Então, quando eu falar em teologia histórica, nós vamos, então, comparar coisas da teologia histórica e da teologia reformada. Por que, afinal, nós precisou fazer mais de uma reforma, né? Por que não ficou, então, só com a reforma de Lutero? É porque teve outras pessoas que pensaram outras coisas. E aí, então, os reformados, eles andaram juntos, até que discutiram sobre a Santa Ceia. E quando, então, discutiram a Santa Ceia, não houve, então, consenso, né? Porque os reformados, eles não aceitam que Jesus está presente com seu corpo e sangue na Santa Ceia. Então, mas isso eu vou explicar melhor, então, na outra semana, para não dar aquele bug na cabeça. Quando fala demais, vocês não
corre o risco de não captar tudo. Mais alguém tem uma participação, uma pergunta, uma consideração para fazer? Pastor, eu tenho uma consideração, se nós olharmos, foi um período bastante crítico na questão de, foi ceifada muitas vidas, né, porque o povo naquela época, que nem o senhor falou ali, se revoltava aqui, se revoltava lá, e ia matando quem não acreditasse. Lógico, a gente não prevê futuro, mas no futuro nós vamos se encaminhar para uma loucura parecido com, não loucura, para algo parecido com isso, porque hoje se acredita também em tudo, né? Então as pessoas, muitas, se você observar aí, tem acontecido muitas coisas pelo mundão afora aí, com destino a crenças, que também é perigoso. Os radicalismos aí. Eu creio que sim. Isso que você fala é uma coisa bem importante. Todo radicalismo não é um caminho legal. E o radicalismo hoje tem tomado conta da vida política, da vida social, e isso tem ido para o campo da religião. Muitas pessoas têm brigado nas igrejas por causa de posicionamentos políticos, isto é uma infelicidade, né? Mas eu creio assim agora de uma forma mais teológica. Nós hoje como igreja, olhando então para aquilo que o livro de Apocalipse pinta mesmo, nós nos encaminhamos para um tempo muito maior de perseguição religiosa. E a gente percebe isso, né? Hoje em dia, aqui no Brasil, a gente ainda não tem uma perseguição com armas, como existe em alguns lugares, mas a gente tem uma perseguição ideológica, uma perseguição que vem em forma das ideias propagadas, das acusações que se levanta contra o cristão que assume e defende o seu posicionamento cristão. E isto, biblicamente, tem uma profecia de que as coisas cada vez vão ser mais graves e mais cruéis, né? Então eu penso que nós, cristãos, precisamos estar muito, muito convictos da palavra de Deus, né? Porque nós vamos tomar a Deus que não, mas todas as coisas indicam para que cada vez mais, a gente vê isso, né? A perseguição ideológica tome conta e ameace sempre mais o cristão. Também, por outro lado, a gente nota muitas vezes o cristão se acuando e se calando quando ele deveria falar, quando ele deveria testemunhar, ou quando ele deveria também levantar a sua voz e dar o seu testemunho, né? Mais vale perder a vida em Cristo do que ficar vivo e negá-lo e ficar vivo, né? Obrigado, Clodoaldo, por levantar isso aí. Dá uma discussão que a gente pode fazer uma discussão bem profunda sobre os extremismos da atualidade. Mais alguém? Se não há... Boa noite. Boa noite, Gelânia, tudo bem? Boa noite. Tudo. Hoje que eu consegui, né, participar da reunião do estudo. Seja bem-vinda, Gelânia. É uma alegria ter você aqui com a gente. Muito obrigado pela sua presença. Então, como falaram antes, que amanhã é o dia do pastor, e eu queria me pôr para fazer a oração final, pode ser? Pode, a gente deixa você fazer a oração final, sim, com certeza. Muito obrigado. Vamos só esperar ver se alguém ainda quer falar alguma coisa, ou se alguém tem uma pergunta ou algum comunicado a fazer. Alguém tem algum recado para dar? Então, se não há, Gelânia, você pode fazer a oração agora nesse momento. Depois, pode ser? Obrigado por mais um dia, mais uma noite que nos teste e nos abençoar. Abençoa todos os pastores pelo seu dia e aquele amanhã. E todos os doentes que estão internados com Covid e que têm logo. Em nome do Pai e do Espírito Santo, que peço e agradeço. Amém.
Amém. Pode Obrigado, mostrar, Gelane. Vitor. Deus abençoe você. Alguém tem mais alguma coisa para falar ou eu posso falar? Vai colocar um vídeo. Então, Tá sim. Sim. Homenagem ao Dia dos Pastores. 10 de junho comemora-se o Dia do Pastor. Hoje é dia de desejar todas as bênçãos de Deus e toda a felicidade do mundo pelos pastores, para ninguém deixar de fora, é claro. E um dia repleto de harmonia. Parabéns, pastores, pelo seu dia. Sábado, 10 de junho. Ali, aperta ali no WhatsApp do Verde. Isso, aí agora Deu para ouvir. Obrigado, Gelânia. Posso falar? Vai lá, seu Hart, pode falar. Bom, até vou me ajeitar um pouquinho aqui na cadeira, né? E dizer o seguinte. Nós temos um grupo, que chama Bem-vindo, pastores, pastor Emerson e pastor Felipe, nossos amados pastores. Eu digo amados porque a gente costuma dizer, meu querido pastor, mas eu tenho queridos amigos, tantos queridos amigos, amigos do trabalho, amigos de infância, todos são queridos amigos. Mas os meus pastores, eu falo em nome do grupo, os meus pastores são muito mais do que queridos pastores, eles são meus amados pastores, né? E esse é o sentimento do grupo todo, pastor Felipe e pastor Emerson. Vocês não fazem ideia o quanto que vocês são amados por todo esse grupo que está aí, acompanha todas as quartas-feiras, e não só esse grupo, mas todas as pessoas da congregação. Vocês são muito, muito amados. Pena que a gente está tão distante assim, fisicamente, né? Eu ainda levo uma certa vantagem, porque eu consigo ver vocês em todos os cultos, em todos os estudos, né? E vocês só conseguem me ver nos estudos e ainda meio mal, né? Mas assim, ó, eu sou um dos que estou nesse grupo de estudos bíblicos, o pastor Emerson sabe disso, desde o primeiro estudo, e eu acho que isso está perto de 10 anos. Eu não fiz a conta, mas está próximo aí, né, pastor Emerson? Que nós começamos com um grupo, era um grupo grande até, começamos a fazer os estudos sobre o Apocalipse lá dentro da igreja. E foi algum tempo que a gente fez nos bancos da igreja, e depois a gente foi lá para o outro local, lá onde que nós estamos fazendo hoje, que é melhor porque dá para fazer um círculo, né? Dentro do grupo que está presente aqui hoje, tem mais pessoas que tiveram presente não digo presente, que fazem parte do grupo, desde o primeiro. Eu não tive em todas as reuniões, claro que não, porque em algum momento eu estive viajando, em algum momento eu estive hospitalizado, em algum momento algum outro compromisso, e coisa tal, mas eu nunca tive fora do grupo de estudos bíblicos, nesses 10 anos, como outras pessoas aí também. Então, nesse momento que nós estamos falando sobre o Dia do Pastor, né, nós valorizamos muito, mas muito mesmo, os nossos pastores. Ontem eu estava conversando com a Márcia, lembra, Márcia, que a gente conversou rapidamente, né? E eu disse para a Márcia assim, Márcia, eu não vou fazer nada elaborado, nada preparado, nada escrito, porque eu quero falar de improviso, porque me parece assim uma coisa mais natural, assim, uma coisa muito mais que vem do coração, assim, né? Só que, assim, um pouco mais tarde, eu sozinho aqui em casa, Márcia, desculpa, mas depois aqui em casa sozinho, eu pensei assim, cara, mas eu tenho algumas coisas que eu precisava escrever para não esquecer, porque a gente, às vezes, na emoção, eu estou emocionado, porque é o Dia do Pastor, né? E aí eu analisei e anotei aqui 6 pontos
onde que o pastor está presente mesmo na vida do cristão, né? E esses 6 pontos na ordem, eu notei aqui, eu vou ser bem rápido para não alugar vocês, tá? Esses 6 pontos, comigo foi assim, e com a maioria, é assim. No dia que eu nasci, o meu pai avisou o pastor, nasceu meu filho. No culto seguinte, o pastor orou pela minha mãe e por mim. O pastor estava presente no meu nascimento. Depois, assim que eu nasci no dia 29 de dezembro e fui batizado logo depois, no dia 12 de março. No dia 12 de março, fui batizado, o pastor estava presente no meu batismo. Segunda vez. Depois eu fui para a catequese. A terceira vez, o pastor presente na minha vida. Depois a juventude. E depois o casamento. E um dia vai ser o 6º, que vai ser o meu sepultamento. Vai ter um pastor lá. Em todos esses momentos da minha vida e dos cristãos, o pastor está sempre presente. Eu estou falando, assim, bem resumidamente, porque o pastor também está presente em tantos e tantos outros momentos na nossa vida, como aconselhamentos e outras coisas mais, né? Os cultos, agora, como nós estamos agora, nos estudos bíblicos, os pastores estão presentes, né? No coral, os pastores estão presentes, nos departamentos, os pastores estão presentes, e nas diretorias. Eu falo diretorias no plural, porque os pastores participam de todas as diretorias, da igreja, da congregação, da paróquia, dos departamentos, enfim, participam de todos esses trabalhos aí, e aí, além disso, ainda fazem visitas a pessoas hospitalizadas, visitas pessoas em casa que não têm condições de vir para a igreja. Então, a presença, a importância do pastor na vida do cristão é uma coisa tão incrível que, às vezes, a gente não para pensar, tem que vir um dia do pastor para a gente começar a pensar bastante nisso e valorizar o nosso pastor, né? E no momento atual que nós estamos vivendo, muito mais ainda. Porque eu não falei isso para o pastor Emerson, nem para o pastor Felipe, mas eu falei um dia para o pastor Josiel, quando ele estava aqui ainda, que eu percebo, né, que a gente percebe que agora, em tempos de pandemia, como nós estamos vivendo no nosso país, o trabalho dos nossos pastores é muito mais estressante do que o normal, porque os cultos, fazer para 30 pessoas ou para 90 pessoas, o trabalho é o mesmo. E eles são realizados. Além disso, a gente recebeu aqui vídeos de mensagens todos os dias, e continuamos recebendo o programa da Hora Luterana todos os dias. Isso é trabalho a mais que os pastores estão tendo hoje, e nenhum deles está pedindo aumento de salário, né? Se fosse numa empresa, já estariam pedindo para aumentar o salário, e com justiça, vamos falar a verdade, já estariam pedindo aumento com justiça. Mas os pastores não estão se importando com isso, eles querem, os pastores, nossos amados pastores, querem atingir as almas. Então, pastor Emerson e pastor Felipe, obrigado por tudo que vocês fazem por nós, e queria dizer, eu declaro, né, que vocês são as pessoas que estão guiando as nossas almas para o céu, né? Nós estamos aqui indo em direção ao céu, porque o pastor existe, sem isso não seria possível, né? E eu ainda queria complementar dizendo assim, algumas pessoas, às vezes, pensam assim, que o pastor, vou pedir para o pastor, porque o pastor trabalha pouco, coisa e tal, né? Algumas pessoas, infelizmente, têm essa visão, né? Mas eu não tenho ideia, mas eu imagino que para preparar um culto não deve ser coisa fácil, mesmo sendo os pastores muito bem preparados lá no seminário, né? Muitas vezes, na hora de preparar um sermão, provavelmente o pastor tem que recorrer aos escritos antigos, no hebraico, no aramaico, no grego e tal, e entender também a história do que estava acontecendo naquele momento, para poder trazer para os dias de hoje exatamente aquilo que estava ensinado naquele momento. Eu diria assim, se a gente tivesse condições de usar uma palavra hoje, o pastor poderia ser uma espécie de decodificador, né? Porque
ele pega aquilo que foi falado lá há 2.000 anos ou 4.000 anos atrás e traz para uma linguagem de hoje, que nós hoje conseguimos entender e vamos ser salvos por conta disso, né? E por isso o pastor, ele na verdade, ele precisa estudar sempre. O pastor nunca está formado, ele, apesar que ele faz a formatura, sim, né? Mas ele tem que ficar estudando o tempo todo para se manter atualizado com tudo, né? E aí, então, só para agora encerrar mesmo, eu queria homenagear o pastor Emerson e o pastor Felipe, e com isso todos os pastores, né? Com duas passagens bíblicas que eu achei muito próprias, né? Pastor Emerson deve lembrar que há uns 2, 3 anos atrás, o nosso coral cantou no culto cantate uma música que eu amei demais, aquela música que chama-se a Minha Palavra. Lembra disso, pastor Emerson? A Minha Palavra, baseado em Isaías 55:11. E por que eu achei isso muito bom? Porque aquilo lá é a legítima palavra proferida por Deus. Deus que falou aquilo lá. Ele disse assim, a minha palavra não volta vazia. Então, pastor Emerson e pastor Felipe, quando vocês estão nos trazendo essa palavra, amados pastores, essas palavras, elas não vão voltar vazias. O trabalho todo que vocês estão fazendo por nós, né, e não estão recebendo pagamento por isso, essas palavras, elas não vão voltar vazias. Um dia nós vamos nos abraçar no céu, né? Uma segunda e última passagem bíblica que eu achei ótima também, para mencionar aqui agora, está registrado no profeta Jeremias, pelo profeta Jeremias, onde Deus também, a palavra de Deus, escrita pelo profeta, diz assim, ó, vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e inteligência. Jeremias 3:15. Com essas palavras, pastor Emerson, pastor Felipe, amados pastores, eu desejo a vocês um feliz e abençoado Dia do Pastor. Muito obrigado por tudo que vocês fazem por nós. Amém. Pastor Felipe, Sim. a gente quer rapidamente cantar para vocês um desejo também, do fundo do coração, em nome de todo o pessoal do estudo bíblico. São votos que aparecem lá em Deuteronômio. Bênçãos virão sobre ti, te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor. Todos os povos da terra louvarão o teu santo nome ao Senhor. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor abençoará o fruto do teu trabalho, o fruto da tua terra. O Senhor abençoará. Bênçãos virão sobre ti, te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor. Todos os povos da terra louvarão o teu santo nome, ó Senhor. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor abençoará o fruto do teu trabalho, o fruto da tua terra. O Senhor abençoará. Que assim seja. Muito obrigado. Linda canção. Obrigado e que Deus esteja também com todos os irmãos. Muito obrigado por todas as homenagens e por todas... Abram os microfones e vamos aplaudir os pastores. Obrigado.
Deus seja louvado. Oi, alguém está pedindo a palavra. Pastor, boa noite. Muito obrigado mesmo. Deus nos abençoe. Muito obrigado. Um beijo, seu Ari. Muito obrigado também. Pastor Emerson, Pastor Felipe, esse menino que eu conheci desde... A gente fica tão emocionado que as palavras fogem, mas tudo que o seu Arthur, espero que eu tenha acertado o nome, falou, nossa, foi um depoimento, sim, simplesmente maravilhoso. É o que vocês merecem. E nós desejamos muitas bênçãos de Deus. Eu, Aledi. Muito obrigado, Silde. Para vocês também, um beijão bem grande. Está sendo sim, maravilhoso a gente estar junto com vocês aí, como se a gente fosse uma família. Nós somos uma família. É uma alegria. Já pode trazer a metade da transferência para cá. O pastor deixar, né? Já estamos mais aqui do que na nossa. Então, sejam bem-vindas. Obrigada. Tudo de bom para vocês. Que Deus abençoe todos nós. Amém. Oi, pastor. Pastor Emerson, pastor Felipe, eu não os conheço vocês ainda pessoalmente, né, mas quero desejar a vocês aí muitas felicidades, que o Senhor venha abençoar a família de vocês ricamente, né. Eu creio que vocês têm cumprido com o que Deus tem colocado nas mãos de vocês, e não é à toa que a figura do pastor carrega um cajado, né, para cuidar das ovelhas. Eu me sinto cuidada, não sou ovelha do aprisco de vocês aí, sou com o meu pastor ali da Resgate, mas me sinto cuidada. Quero já agradecer pela oração que fizeram pela minha filha que foi embora, né, para São Paulo. Chegaram bem, graças a Deus, estão bem instalados, né, e quero agradecer também por tudo, assim, por tudo que vocês têm, pelos estudos, têm aprendido bastante, né, e que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado, Marlete. Deus abençoe você e toda a sua família também. Um abraço para a dona Marbi, também está aí com você. Um beijo. Obrigada. Obrigada a todos vocês também. Que Deus abençoe a todos. Um beijão. Bem-vinda sempre. Obrigada. Oi, pastor. Oi, Thalita. Agora eu vou conseguir falar, eu acho. Eu quero só ler o versículo de Deuteronômios 28, que é dessa música. Então, eu vou ler aqui para vocês dois, tá? Para você, pastor Emerson, e para o pastor Felipe também. Deuteronômios 28, então, as bênçãos decorrentes da obediência. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Eu também, em nome do grupo, em nome da nossa família, a gente também quer te agradecer, pastor Emerson, de todo o nosso coração pelo acolhimento. A gente está há pouco tempo aqui, mas a gente se sente acolhido por você, tá? Agradecemos todas as mensagens, todos os cultos seus, do pastor Felipe também. Eu oro por ti, pelo pastor Felipe, pela sua família, pela Fran, pela Ana Laura, tá? Então, de todo o nosso coração, todo o nosso carinho por você e todo o nosso amor, tá bom, pastor? Um abraço. Muito obrigado pelo carinho de todos. E nós somos apenas vasos de barro no qual Deus colocou o precioso evangelho da salvação, né? E a gente precisa, sim, muito das orações, e é o que nós mais precisamos. E pedimos que orem por nós, para que Deus nos dê alegria, ânimo, força, fidelidade para pregar sempre o evangelho. E que Deus esteja sempre aí, na casa, no lar de cada um dos irmãos, que os irmãos também nos perdoem pelas nossas falhas, porque nós somos também humanos e por isso erramos também, mas com a graça de Deus queremos sempre que o reino de Deus cresça e que sejamos apenas instrumentos. Estamos juntos nessa mesma tarefa que Deus nos deu. Pastor Felipe quer falar também? Assino no que o chefe disse, mas queria agradecer de igual forma também a congregação, ao grupo de estudo bíblico, né? Eu cheguei aqui em Joinville
disse que seria um ano de grandes experiências, de grande aprendizagem com cada um de vocês, e é o que está sendo, né? Cada dia que passa, é um novo desafio que surge, é um novo desafio a ser superado, né? A gente, como estudantes, né, do seminário, então é uma grande oportunidade estar aqui. Eu agradeço imensamente a Deus e, de igual forma, também a congregação e a todos vocês pela oportunidade de estar aqui em Joinville, aprendendo. Também, de igual forma, ao pastor Emerson, que, além de um orientador, se tornou um grande amigo, um grande companheiro aí do dia a dia da nossa jornada. Então, fica o meu abraço e também o meu agradecimento a todos vocês aí. Falou bonitinho, né? Já dá para passar ele. Eu não exagerei, né, pastor? Todo mundo ama tudo vocês. O grupo inteiro aí, ó. Obrigado, obrigado. Então é isso, gente. Nós vamos desejando a todos as mais ricas bênçãos de Deus. Obrigado por todas as homenagens, por todas as palavras, por todas as mensagens. E que Deus nos conduza sempre no seu reto caminho para o dia da vida eterna em Cristo Jesus. Tenha uma noite feliz, abençoada. Amanhã à noite temos culto. E quem quiser nos acompanhar também na live, quem não puder estar por perto, sinta-se acolhido também mesmo estando longe. Um grande abraço e um beijo carinhoso no coração de todos. Uma boa noite.